Olá, vim responder outra pergunta da Yasmin Nascimento. A Yasmin falou comigo no Instagram e aí eu resolvi gravar logo a resposta, a pergunta dela, porque eu vou esquecer. E se eu não gravasse, eu ia esquecer, então eu preferi gravar logo. Enfim, a pergunta dela fala sobre como a pessoa, né, no caso como qualquer pessoa que queira vir fazer um mestrado aqui fora, deveria entrar em contato com os professores, como que demonstra interesse e tal, principalmente por estar no Brasil. E nesse caso, como foi a minha experiência, né? Como eu entrei em contato com a minha orientadora e tal. Eu acho que essa pergunta é bem interessante, na verdade, porque o que acontece? Pra mim foi mais fácil, eu acho que foi bem mais fácil pra mim entrar em contato com o meu orientador, com a minha orientadora, quer dizer, porque eu já morava em Chicago, né? Eu me mudei pra Chicago, fiz um curso na minha universidade em outubro de 2014. Quer dizer, eu comecei em setembro, aí foi de outubro a dezembro o curso. Só que o que aconteceu? Eu não ia aplicar na minha universidade, mas aí eu conheci uma amiga minha, que hoje ela estuda comigo, e ela que me falou, né, que a minha pesquisa poderia estar dentro do departamento de antropologia. E eu estava até então focada na biologia, não necessariamente na antropologia. E aí foi isso que aconteceu. Eu entrei em contato com essa professora, com a Ana Roosevelt. Entrei em contato com ela e disse que eu morava em Chicago. E no meu e-mail que eu mandei pra ela, eu mandei um e-mail quase que uma carta. Eu coloquei no meu e-mail toda a minha experiência, me apresentei, né? Eu fui super educada me apresentando e dizendo que eu queria, que eu estava interessada em fazer o doutorado, mestrado na universidade sob a orientação dela. Mas isso foi a minha última linha no meu e-mail, porque na verdade primeiro eu escrevi como se fosse assim, contando mesmo a minha experiência, tipo, dizendo eu fiz isso, fiz aquilo, trabalhei no Brasil com isso, tenho 5 anos de experiência, trabalhei com esse tipo de pesquisa, pretendo continuar nessa área da pesquisa, nessa linha de pesquisa, quero que a minha dissertação seja sobre isso e aquilo, e aí no final eu coloquei se ela teria interesse em me orientar. Mas que nem eu falei, como eu morava em Chicago na época, eu mandei no e-mail dizendo o seguinte, que como eu morava em Cacoal, eu poderia ir na universidade e conversar com ela pessoalmente, se ela achasse necessário. E aí foi dito feito, ela respondeu no e-mail, foi super educada no e-mail e marcou um horário e falou pra mim ir lá conversar pessoalmente com ela. Então foi isso que eu fiz, eu conversei com ela pessoalmente, acho que foi até uma terça-feira de tarde, assim, conversei com ela e foi muito bacana, porque foi legal a experiência de falar pessoalmente com ela, mostrar o meu interesse e ser de uma forma assim, uma conversa mais informal, né? Tipo, foi uma conversa informal e ela me encorajou muito a aplicar. E na época foi muito interessante, porque eu pedi pra ela que ela me ajudasse no processo, porque eu tava meio assim na dúvida. E eu ainda não tinha feito as provas, né? A prova do TOEFL, a prova do GRE. E ela mesma me disse, né? Caso você não passe, não tem problema não. Você aplica de novo no próximo ano. Então, ela até deixou um pouco mais tranquila, assim, sabe? Mais calma, né? E aí foi assim a minha experiência. Deu super certo. Visitei ela, então. Mas também foi assim. Eu conheci ela nesse dia, conversei. E eu só vim rever ela, tipo, 6 meses depois, mesmo eu morando aqui. Então, não foi, tipo, a gente se tornou amigas, entendeu? Não, pelo contrário. Foi relação de orientador e aluno no começo, né? Mas eu apliquei, deu tudo certo. Aí, quando eu tava no processo de revisão de enviar os documentos, ela enviou um e-mail para mim dizendo que antes de eu submeter ao departamento, era para me mandar todo o pacote papelada para ela, que ela iria mandar uma carta de recomendação para mim. Então, eu acredito que essa carta ajudou muito. Que na verdade eu até li a carta depois, e na carta falava muita coisa. Eu acredito que me ajudou muito, assim. Mas enfim, foi desse jeito. Basicamente enviando um e-mail, entrando no site do departamento, enviando um e-mail, eu enviei esse e-mail,
meio que no tiro no escuro, porque eu não sabia se ela ia responder, e ela acabou respondendo, respondeu muito bem. Então eu acho que se eu tenho que dar um conselho pra vocês hoje, é tipo assim, primeira coisa, você está pensando em estudar nos Estados Unidos, se no caso especificamente para um mestrado, um doutorado, primeira coisa, vai no site do departamento. Todo site de departamento tem informação sobre os professores. Aí você vai olhar o site, vai ver a linha de pesquisa. Se você não achar nada no site, coisas específicas, pega o nome. Sempre vai ter pelo menos o nome do professor. Pega o nome daquele professor, joga no Google. Professor, vamos supor, da Universidade de Chicago. Professor, sei lá, John Walker. Nem sei se existe, mas John Walker. Aí você, vamos supor que não tem informação nenhuma. Joga lá no Google, John Walker, University of Chicago. Vai vir artigo do cara, do professor. Vai vir outras pesquisas. Então você consegue meio que montar um dossiê do professor, da pessoa, antes mesmo de aplicar. Eu fiz isso antes mesmo de conversar mesmo com a minha orientadora, de mandar aquele e-mail. Eu já sabia quem ela era, já sabia o que ela tinha feito. Não foi só assim, eu vi o nome dela e falei, que legal, ela pode me orientar. Eu sabia quem ela era, porque como que você vai conversar com alguém se você não sabe nem que é aquela pessoa, né? Então, assim, você tem que ter certeza que aquela pessoa pode te orientar, que aquela pessoa, de certa forma, vai também estar interessada na sua área de pesquisa para que dê certo. Então, eu diria assim, vá primeiro no site, olhe, pesquise, né? E aí, o que você faz? Achou alguém bacana? Achou alguém que pode te orientar? Aí você pega e entra em contato, manda um e-mail. Mas na hora de escrever o seu e-mail, você faz o seguinte: seja um e-mail bem profissional. Revisa o inglês, caso você não esteja bom em inglês. Tenha certeza que não tem erros de inglês no teu e-mail. Mande um e-mail primeiro. Primeiro passo, se apresentando, sendo formal. Nunca dirija-se a pessoa em primeiro nome. Tipo, aqui se a pessoa tem doutorado, você vai falar doutor, o último nome, você não menciona o nome da pessoa. Como nesse caso é um e-mail informal, eu sugiro que sempre trate como doutor. Primeiro isso, aí depois você vai primeiro dizer, não precisa, bom, pode dizer o teu nome porque você está se apresentando, né? Dizer eu, tipo, meu nome é Lara, né, blá blá blá. Mas não diga que você já tá de começo, que você já tá interessado em fazer o mestrado e doutorado. Primeiro se apresenta. Primeiro vai lá e diga, não tenho experiência nessa área, nos últimos anos tenho trabalhado com isso, tenho vontade de seguir na linha de pesquisa, blá 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 blá. Estou pensando em fazer um doutorado, mestrado na universidade tal, e acredito que você seja uma pessoa que pode contribuir para a minha vida acadêmica, profissional e tal. E por isso que eu estou entrando em contato, porque eu gostaria de sua orientação num possível, caso eu seja aprovada no processo de aplicação para a universidade tal. Então, nunca mande, o meu conselho, nunca mande o e-mail vazio. Vazio no sentido de que, se você está mandando toda aquela informação tem que ser provada. Então, você mande o seu currículo Lattes junto. Não é o Lattes do Brasil, viu? Aquele da plataforma de CNPq da CAPES lá. Não é aquele, que aquele lá não vale de nada aqui. Monta um currículo Lattes no documento, no Word, e aí você anexa aquilo junto com o teu documento, o e-mail que você está mandando. Se você tiver, ajuda muito, te garanto isso. Se você tiver uma cópia de uma pesquisa sua, às vezes pode ser um resumo de congresso, pode ser um artigo que você já tem artigo publicado, manda isso para a pessoa, tudo em inglês, claro, perdão, e você manda tudo isso anexado. Eu gosto de dizer e tratar como se fosse um dossiê, porque basicamente você correndo atrás. Tipo, eles não estão interessados, mas você precisa ser o interesse. Eu vou compartilhar com vocês a experiência de uma amiga minha do Peru, que foi exatamente o que aconteceu com ela. O orientador dela, que por sinal é muito chato, desculpa, ele é muito chato mesmo. Quando ela aplicou pro mestrado aqui, ela me mandou um e-mail desse jeito, se apresentando, dizendo que queria que ele orientasse ela e tal. Mas o que aconteceu? Ele simplesmente respondeu um e-mail assim, dizendo que o departamento
não estava mais aceitando estudante internacional e que era pra ela tentar em outra, talvez em outra universidade. Só que o que aconteceu? Ela não desistiu. Ela simplesmente mandou um e-mail de volta dizendo assim, que ela entendia e que ela realmente iria tentar em outra universidade, mas que se possível, se ele pudesse dar uma olhada na documentação dela, que era o currículo, as aplicações, né, as cartas e tal, e se ele podia dar uma olhada nisso, assim, para que ela melhorasse e fosse aceita em outra universidade, já que ali não podia, né? Aí o que aconteceu? Quando ele viu que ela tinha um ótimo currículo e que ela tinha tudo para ser uma boa aluna aqui, né? Ele simplesmente mandou dizendo que havia uma vaga aberta. Então, tipo assim, porque ele achou que na verdade ela era só mais uma pessoa, né? Que queria assim. Então, tipo, você tem que, aqui fora, infelizmente, você tem que mostrar que você vai ser um potencial para eles aqui, que de certa forma aquilo vai te trazer algum retorno, seja em vai trazer um retorno para eles, né? Seja em publicação e tal, qualquer outra coisa. Mas enfim, eu acho que sobre a questão de falar com o orientador, procurar um orientador, eu acho que é isso. Você tem que correr atrás mesmo, ir atrás do site. Se não tiver informação no site, entre em contato com o departamento, pede informação sobre tal professor, digita no Google. Eu acho assim, vai atrás, que essa informação não vai vir de mão beijada pra você e é você que tem que correr atrás mesmo. Sobre esse assunto, mas é isso, eu não quero que esse vídeo fique longo, então se tiver mais alguma dúvida eu posto em um outro vídeo. Então tá, gente, tchau!